Boa noite, galera. Aula 6, Gestão de Projetos de Infraestrutura, seção 2.2. Elaboração do projeto lógico da rede. Hoje vamos falar um pouquinho... galera, semana do dia 20. Olha que notícia boa. Prova bimestral. Boa, não é? Como assim, mano? Todo mundo preparado? Não, Já não, avisem. professor. Fala um bagulho desse não, mano. Avisem a todos que esse dia eles não poderão faltar. Já tiver algum representante do quarto semestre aí, já comunica o resto da galera também, que no dia 22 teremos a nossa prova. Certo? Mas vai ser presencial, vai ser como? Vai ser por aqui. Ué? Como vai ser a surpresa? Porque se eu passo antes, vocês vão se programar para saber como é que vocês vão poder fazer em dupla, em grupo, sei lá. Então no dia eu decido. Certo? Pode ser uma prova, pode ser uma atividade mais pesada do que a gente fez, pode ser o conjunto de todas as atividades que a gente fez até agora para entregar um projeto final. Mas o interessante, o importante é que todos estejam no dia 22, às 7h30, ao vivo aqui com a gente, certo? Repassem, pode passar no grupo depois, para quem não veio. Vamos lá. Planejamento da topologia da rede. A topologia física remete ao layout da rede e a topologia lógica remete ao fluxo dos dados por meio da rede. Vamos lá, Johnny. Você que está animado hoje desde as 7h10 já me chamando para dar aula. O que significa essa frase? Topologia física remete ao layout da rede e a lógica remete ao fluxo dos dados. Que a física seria toda a estrutura e a lógica todo... Como eu posso dizer? A lógica todos os dados que percorrem, alguma coisa assim? O que é a estrutura? Eu não sei, cara. Explica aí. Hã? A estrutura seria o cabeamento, os suítes, essas coisas assim. Tudo que é tocável. O que é essas coisas assim? O switch, o cabeamento, os equipamentos, os computadores. Cabeamento, equipamento, computadores. O que é o cabeamento? É a parte elétrica? Esse cabo que eu ligo na tomada? Não, o cabo de rede. Cabo de rede. O que é um cabo de rede, tecnicamente falando? É um equipamento que transmite e recebe dados. E ele é um cabo normal, com É o duas responsável vias? por fazer a transação dos dados. Ele é um cabo normal, de duas vias, vermelho e preto, assim? Não. Como que é É um um cabo de rede? cabo Explica aí. trançado com oito cores, com oito fiozinhos, e cada um tem uma função. Cada um tem Cada uma um tem uma. função. Eu E acho que é. quais são essas cores? Vixe, eu não sei não. Alguém pode ajudar, Wellington? Sem É, cortar os cabos de rede aí, hein? é laranja, laranja e branco, verde, verde e branco, azul, azul e branco e marrom, marrom e branco? Exatamente. Todo mundo tem isso de cabeça também, não? Eu não sei, mas quem tá aí da galera, para eu ficar perguntando. Mas nesse quinto semestre de vocês, último na faculdade, deveriam ter a ordem aí. Se eu fosse pedir o modelo A, o modelo B, aí já era um pouquinho demais, mas pelo menos as cores dos cabos é bem interessante saber. É interessante saber que um cabo de rede é um cabo de par trançado com 4 pares, ou seja, 8 cabos lá dentro, como o John explicou. Isso tem que ficar bem claro para a gente, para vocês conseguirem explicar para a pessoa mais leiga que te perguntar o que é isso. Porque ela pode fazer perguntas até pior que a minha. Ah, um cabo de rede é o que pendura a rede na parede, é lã, é linha, sei lá. Você pode perguntar o que for referente por causa da palavra rede. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a topologia lógica da rede, como os dados trafegam, o que a gente precisa para esses dados trafegarem dentro do nosso layout de rede.
E dentro desse modelo hierárquico, a gente vai falar um pouco sobre as 3 camadas que existem nesse tráfego de dados. Acho que a gente até já falou isso em outras disciplinas, talvez redes. A camadas de acesso, camadas de distribuição e camada de núcleo. O Wellington tá aí já, não? Wellington? Acho que não. O Thiago Ramalho tá, né? O Thiago Ramalho tá bem participativo agora, isso é bom. Thiago Ramalho, explica para mim, apenas com as 3 camadas que eu falei, camadas de acesso, camadas de distribuição e camada de núcleo. O que você entende com isso? Não sei. Thiago, Professor, não decepciona não, cara. seu Pensa slide não tá só. passando aí, não. Hã? Seu slide não tá passando, não. Pô, de novo, cara. Pô, isso aí você fala, né, Thiagão? Sobre a aula... Tá passando assim, professor. Pra mim tá passando, não. Tá passando todos? Não, pra mim tá no primeiro aqui. Agora eu vi. Também tá no primeiro slide. E aí, professor? E aí, Jean? Jean tá empenhado. Bimestral. Tá passando agora? Tá aparecendo aí pra vocês prova bimestral, dia 22/4? Sim. Sim. Isso aí. Cara, se eu não pergunto pro Thiago, ele ia ficar quietinho aí. E vocês todos também, né? Não, eu tô lá, acabei de tirar. Eu tentei falar, mas eu acho que foi o áudio. O Wellington tá com áudio bem ruim também. Ô, Thiago, mas isso não te isenta não, cara. Tenta com esses 3 itens explicar o que seria uma camada de acesso, uma camada de distribuição e uma camada de núcleo. Pensando que isso é um modelo hierárquico. A camada de acesso seria a camada de distribuição. Camada de... Ah, não. Camada de distribuição já tá ali. Camada de núcleo... Vou fazer um desenho que talvez facilite sua vida. Depois eu volto lá para explicar o conceito de cada um. Explica com esse desenho que eu acho que fica mais fácil. Começa de baixo para cima. A camada de acesso seria por onde você pode acessar no caso a rede, no caso os canais de acesso. Camada são canais de acesso? Por exemplo, computador, notebook, tablet, celular. Certo. Explica para mim como se eu não estivesse vendo esse gráfico que você está vendo, essa figura que você está vendo. A parte de acesso onde você vai acessar via os canais disponíveis, celular, computador, notebook. A camada de distribuição é para onde você vai. No caso, onde vai ser direcionado o que você quer acessar e o que é disponível para você acessar. E a camada de núcleo seria a parte dentro desse núcleo dessa distribuição. O núcleo específico que você foi direcionado. Ô Gia, você concorda com isso? Gia? Concordo. Então explica com as suas palavras aí. Ixi, meu amor, eu vou tentar prestar atenção. Como você concordou com uma coisa que você não estava prestando atenção? Wellington, tá conseguindo falar? Fala, ver se a gente te escuta agora. Ixi, bugado. Acho que não. Augusto, então. Fala aí, Augustão. Então, professor, pelo que eu entendi aqui, acho que essa camada de acesso ficou bem óbvia, que são os meios de comunicação que você vai acessar. A camada de distribuição, que são roteadores aqui no caso, onde irá ser distribuídos esses acessos, que no caso é o roteador, e essa camada de núcleo é a rede, né?
que no caso aqui é o... Eu não entendi muito essa camada de núcleo, não, professor. Ó, agora vamos pensar o seguinte, vamos usar isso em exemplos práticos. Coloca a Anhanguera nesse desenho aí, nesse projeto lógico. Tá. Aí fica fácil. Coloca ela aí. Onde que entra a gente, onde que entra... Nós, eu acho que entra ali na camada de acesso. Certo? O roteador, a camada de distribuição. Eu acho que sei lá, Ó, vou dar uma dica aqui, ó. Pensa nisso aqui, ó. regional. Qual seria a camada de acesso pensando na estrutura Anhanguera? A camada de distribuição. Aí, região. Sei lá, tipo, eu acho que seria a distribuição entre regiões, tipo. Mas Seria o servidor local da Anhanguera? Como é que é, Wellington? Seria o servidor local da Anhanguera que vai distribuir, por exemplo, a informação lá para Valinhos? Exatamente isso, cara. A gente vai É pensar aqui, aquela ó. salinha aqui embaixo. Nós vamos pensar que nós somos aqui embaixo, ó. Tanto o professor como o aluno. Estamos aqui na camada de acesso. Onde a gente vai passar as informações para a rede de distribuição. Que a gente pode até pensar que é a Anhanguera Itapecerica, por exemplo. Que vai mandar para o núcleo central, que é a parte de Valinhos, ou não sei onde está o servidor central deles agora, que é o caso da espinha dorsal da rede aqui. Através daqui, distribui tudo. Esse servidor que tem aqui, se ele parar, talvez a gente fique sem acesso até o cara colocar outro servidor ali. Porque os dados mesmo estão todos aqui em cima. Agora, conceitualmente falando, camada de acesso. Oferece interface a computadores, impressoras e demais dispositivos conectados para o restante da rede. Switches, pontos de acesso e hubs, que ninguém usa mais, também devem figurar nessa camada. E o principal objetivo dela é prover meio eficiente de conexão a dispositivos da rede, ou seja, toda aquela parte ligada no switch da nossa famosa topologia estrela, que tanto que eu falei da topologia estrela e recebi trabalho com topologia de barramento, galera. Existe, mas ninguém mais usa, cara. Ninguém usa, vamos pensar que a topologia que a gente usa hoje é a estrela. Então, quando alguém olhar a nota lá e ver que está uma ou duas notas diferentes das outras, lembra que talvez você possa ter colocado no trabalho topologia de barramento. E como vocês sabem, eu leio os trabalhos. Camada de distribuição. Faz a ponte entre a camada de acesso e a camada de núcleo. Essa camada talvez seja a camada mais fácil de você deduzir o que ela faz. Mais fácil, mas talvez numa hora de uma prova, por exemplo, se eu perguntar, o Thiago Ramalho, por exemplo, sabia o que era. E se enrolou para descrever o que ela faz. Então, quando a gente fizer uma pergunta, por exemplo, já vamos treinando para quarta-feira, talvez. Fez uma pergunta, pensa um pouquinho no que a palavra diz, talvez a própria palavra já tenha a resposta para o que vocês precisam. Ela realiza o controle do tráfego da rede ao executar funções de roteamento entre redes locais, ou seja, entre a rede local e a rede externa, que talvez seria a rede mãe, lá, a espinha dorsal do negócio. E por último, a camada de núcleo agrega o backbone de alta velocidade das redes interconectadas. É a espinha dorsal lá de cima. Pensar no corpo humano, chega no pé, passa pelo coração e vai chegar na espinha para conseguir chegar no cérebro. É mais ou menos isso aí. Claro, alguma dúvida até aqui? Pode perguntar, hein, galera. Depois vocês vão fazer o trabalhinho lá no final e vão me perguntar tudo de novo. E prestem atenção agora em cada slide para na hora de fazer o trabalho lá vocês não fazerem as mesmas perguntas. Não que eu esteja bravo, não que eu não vá responder, mas o ideal seria que vocês já soubessem. Certo?
Certo. Então aqui está claro para todo mundo esse desenho. Alguma dúvida? Nenhuma? Não, eu tô com dúvida. Me explica aí de novo, hein? Johnny, qual parte está com Eu dúvida? acho que eu perdi uma parte aí, que eu fui mexer no fogão ali. Qual a parte? Você não entendeu? Quando o Thiago Ramalho tava explicando sobre esse daí. Seguinte, a gente usou o exemplo aqui da Anhanguera. Aí nós usamos que a camada de acesso desse projeto Anhanguera, que é o total aqui, seríamos nós professores, que estaríamos inserindo os dados, que viria para cá, que é o dado Anhanguera Itapecerica, que é o primeiro camada de distribuição do negócio. Elas chegam aqui nesse servidor que está aqui na Itapecerica, faz a distribuição e manda para o backbone central, que é a espinha, o cérebro do negócio, que fica lá em Valinhos ou em algum outro lugar que esteja talvez uma nuvem. E aqui é que controla tudo, que vai controlar regional 1, regional 2, regional 3. Ou seja, você tem acesso a inserir as informações. Na camada de distribuição, ele encaminha os pacotes que foram inseridos aqui na camada de acesso e joga para o núcleo, que é a espinha dorsal do negócio. A alma do projeto. Certo? Fechou, entendi. Benefícios dessa estrutura, dessa hierarquia. Na camada de acesso, os switches podem receber configuração própria, certo? Ou não? Switch recebe configuração própria? Sim. Switches comuns recebem configuração própria? Sim. Recebem? Você consegue Sim. configurar um switch não gerenciável? O que seria um não gerenciável? Que você não tem acesso aos dados dele, ao interior então dele. Não. Então não. A gente consegue fazer configuração própria em switches gerenciáveis, que é aquela configuração que eu sempre falo para vocês. Configuração de uma porta, configuração de uma VLAN, de uma subLAN, dentro do próprio switch, certo? Ah, sim. Na camada de distribuição, é possível criar política, por exemplo, limite de uso do protocolo HTTP a certos computadores à camada de acesso. A gente sabe que o Johnny vai para a faculdade só para baixar vídeos, jogos, etc. E se o Johnny usa um computador só, vamos limitar o acesso dele para que a transferência, a distribuição dessas informações não atrasem ou não atrapalhem o resto do fluxo por causa de um computador ou por causa de um setor. Gerenciabilidade. Essa característica torna-se mais visível quando os switches são gerenciáveis e possibilitam, por exemplo, a criação de uma VLAN, como eu acabei de falar, controle do uso da banda, priorização do tráfego de voz ou dados, assim demandando outras funções. Uma dúvida? Não. Vocês estão muito inteligentes hoje ou minha explicação está muito boa ou vocês estão com preguiça por ser uma quarta-feira de semana de feriado? Qual é que é? Feriado não vai fazer diferença nenhuma, professor. Divulgação para ficar em casa. Ó, a gente vai poder ficar em casa tranquilão, cara. Sexta, sábado e domingo. Olha que coisa boa. Pra mim vai fazer diferença sim. Pra mim também, cara. Eu tô trabalhando pra caramba. Mais um benefício. Esse benefício eu não vou nem explicar, cara. Quem vai explicar pra mim vai ser o... Quem que entrou aí agora? Samuel tá aí? Deixa eu ver aqui. Nem tá. Gustavo tá aí? O Samuel tá aí sim, professor. Acabou de falar. Só porque você tá do lado do Augusto, você não vai falar, cara? Tá de problema, professor. Explica aí pra mim, Samuel, o que é redundância, cara, como parte de benefício. Pede pra outra aí, professor. Então vamos lá, Guilherme. Logo pra mim. Qual é a pergunta? Explica pra mim, nesse slide que a gente está aí, ó, o benefício de ter uma redundância. Vamos lá. Ixi. Dá mais uma luz aí, professor. Você sabe o que é uma redundância, né?
Mais ou menos. São uma cópia, vamos explicar, se eu falar o que é, vai ficar muito fácil para você. É uma cópia de uma coisa que se uma coisa falhar, outra coisa vai funcionar. Ah, você já respondeu? Ah, certo. Agora não, ele respondeu. Mas eu quero exemplos práticos. Por exemplo, duas redes. Se você tem uma na sua firma, tipo, 2 links de internet, vai, para você não poder ficar sem. Então, se caso dê ruim um, você tem o outro para te suprir. Agora me dê um exemplo usando o switch. A mesma forma pode ser talvez um switch reserva Reserva como? que esteja, por exemplo, se for um gerenciado, os dois estivessem gerenciado com as mesmas configurações, e se um queimasse, você tinha um outro para poder usar. Certo. Vamos pensar agora, pode ser qualquer um que queira responder. Numa forma automatizada de redundância. 2 links, 2 switches, uma rede. Como a gente faria uma forma inteligente e viável, lógico, eu já vi isso, já criei isso também, para uma rede, por exemplo, se um switch queima num domingo, meio-dia. É fácil. É só botar um pouquinho a cabeça Deixa para as duas pensar. conectadas e assim que uma cair, a outra já conecta diretamente? Daria para deixar as duas conectadas? Não sei. É uma hipótese. Como que ficariam as duas conectadas? Teriam dois Deixaria switches, deixa uma conectada e um. Não. Wellington, alguma sugestão? Augusto? Raul? Ô, professor, no caso, não dá para cacaciar? Não, professor, não sei como. Cascatear? Né? O que seria esse cascateamento? Faria essa redundância. Tem um equipamentozinho para facilitar um pouco a vida de vocês, hein? Que a gente pode colocar na distribuição do link. Aí eu acho que dá uma clareada, não dá? Imagina, se eu tivesse em sala de aula, eu ia desenhar, por exemplo. A gente colocaria lá 2 switches, um de cada lado. Estão imaginando? Um switch de cada lado. Em cada switch desse entra um link. Um link de fibra de um lado, um link de rádio do outro. Imaginando? Ok. Sim. Aí, se tivesse um switch só ligado 2 links nele, quem iria entender e falar para o switch, ó, esse link aqui parou, automaticamente vamos usar o outro. É um aparelho que me fugiu o nome agora, que ele fica administrando links. Inclusive, já me levaram até na sala o nome desse aparelho, não lembro agora. Ele gerencia o link, caso o link 1 pare de mandar dados ou receber dados, automaticamente ele pula para o link 2. Agora imagina se a gente coloca esse aparelho lá, só que ao invés de ligar os 2 cabos num switch só, a gente ligaria um em cada switch. Não funcionaria? Porque imagina só, o primeiro switch queimou, não vai mais transmitir dados. Automaticamente esse aparelho fala, pô, esse parou, vou mandar para o outro link. O outro link está ligado aonde? Na redundância, que é o outro switch. Funcionaria? Sim ou não? Eu acho que sim. Se tivesse conectado nesse aparelhão aí que você falou, né? Esse é fácil, cara. É um aparelho bem comum em redes. Às vezes até o switch faz isso. Mas nesse caso, para 2 switches, eu estou imaginando que pare num domingo meio-dia, para você não ter que sair de casa para ir até lá. Só trocar o switch de lugar, como falaram aí para ter 2 switches, um reserva. Ele fizesse isso automático. Aí na segunda você chegaria e trocaria esse switch. Certo. Funcionaria, certo? Sim. Mas convenceu vocês ou não? Não. Não convenceu? Por quê? Tá, nem. Qual equipamento que seria? Ele chama gerenciador de link, cara. Só que eu não lembro o nome dele agora. Dá para fazer isso até pelo próprio Firewall. Boa, dá para a gente fazer pelo Firewall. O Firewall,
A gente pega um Fortinet, por exemplo, ou um Sonic Wall, ele já vai ter entrada para os dois links. Você não precisa nem desse segundo aparelho. Aí nesses dois links ele entra dois links nele e sai para dois switches. Aí ele já vai fazer esse gerenciamento e diagnosticar quando um switch ou quando a porta desse switch falhou. Clareou? Melhor. É? Melhorou. Bora lá. Estão marcando esses detalhes aí que vocês colocaram no trabalho no último slide? Não. Agora aqui, hein, uma coisa bem lógica também, bem clara, que tem que estar para vocês, como a ideia de ter um cabo de rede. Qual dessas classes nós usamos habitualmente? Classe A, classe B ou classe C? Classe A. Classe A? Classe C. Quem falou a classe A? Sei lá. Augusto? Não, é que eu lembro desse bagulho aí, mano. Só que eu lembro se era classe C, classe A. Mas acho que é classe A. E aí? Não, é classe B, é classe B. Cara, eu acho que é classe B, né? É classe C na rede doméstica, na classe A seria mais para rede, por exemplo, de uma empresa, por exemplo, seria ter mais hosts, né? Quantos hosts? Quem começou a falar? Quantos hosts nós teríamos na classe C? Você teria 1/24, seria o último octeto para isso. Quem é que tá falando? O Lucas. Resolvi falar um pouco. Boa, Lucão. Quanto você falou que a gente teria? Teria um host, né? O último octeto. Computador. 1/24. 1/24. 24? É, classe C, 1/24. Nós teríamos 24 computadores ligados só na classe C. Isso. Johnny? Bicho, professor de redes, esse negócio desse classe A, classe B, classe C, eu sou horrível, hein? O Elton sabe. Eu peguei esse negócio. Mas não é 254, porque um é do link? Exatamente. 254 hosts. Não, na classe... Quê? O Elton tá com som muito ruim, cara. Cortando tudo. O Elton deve estar bêbado que tá... ter 253. Você vai ter o broadcast também, né? Ter 253. Esquece, velho. Esquece. Não dá pra tudo salvar, não, velho. Por que 253, velho? Ué? Motor. O ping dele tá 999. Para a gente usar uma classe A, imagina ali o quanto de host nós não teríamos. Caraca, é até difícil de fazer as contas, cara, mas existe um número para isso aí. 255 que ligariam depois mais 255, que, nossa, cara, é muita coisa. Então hoje nós usamos, em quase todos os casos, a classe C. Se a gente precisar de mais, a gente cria sub-redes, sub-LANs, e vai mudando essa parte aqui, ó. Oi? A gente cria aqui, por exemplo, 192.168.10.1. Aí encheu até o 253, como diz o Elton. A gente cria uma outra abaixo dessa. 192.168.11.1. E assim por diante. Quantos a gente criar aqui, ó? Que pode chegar até 255 aqui embaixo. Esse negócio aí a gente fez, professor. Chatinho. A gente fez eu acho que a gente fez até cálculos disso aqui uma vez. Não, mas a gente fez isso aí, professor. A gente fez com, se não me engano, foi com o Victor, na aula de redes, que a gente fez cálculo de sub-redes. Fizemos tudo isso aí, ó. Exatamente, na aula de redes tem isso mesmo. A gente explicou, já dei essa aula também. E tem os cálculos diferenciados para fazer isso. Mas o que importa para a gente é saber que existem as 3 classes e usaremos a classe C. Por que o que importa para a gente é isso agora? Porque o que a gente vai precisar falar é sobre o próprio IP. O que é um IP estático
um IP configurável e um IP dinâmico? O estático, ele fica, né? Quando você entra na rede, você pega um IP estático, que não vai mudar. O dinâmico, quando você entra, o DHCP vai te dar um dinâmico, pode ser qualquer um da sua rede. E o configurável, você coloca o que você quer. Quase, cara. O estático, nesse caso que ele explica aqui, ele já vinha configurado na placa. A placa vinha com IP fixo. Ah, sim, sim. O cara criava a placa dele e falava, ó, essa placa, o endereço dela, o que a gente usa hoje como MAC address. O endereço dessa placa aqui vai ser esse IP. Mas isso, cara, faz muito tempo que os caras não criam. Geralmente quem criava isso eram as empresas fabricantes de computadores que já falavam assim, ó, minha rede vai ser tal, então já me dê as placas de rede com os IPs estáticos nela para não ter problema aqui. Certo? O configurável é isso que você falou como estático. Você entra na máquina e coloca o IP que você queira. Eu quero, por exemplo, que o IP do Lucas seja final 2. Aí vai ficar sempre a sua máquina, quando ligar, vai ser final 2. E o dinâmico é exatamente o que você falou, cara. Oi? Então, configurável é o IP fixo. É o IP fixo. Ah, entendi. E o dinâmico é o que você falou mesmo. O DHCP, ele joga o IP para assim que a máquina ligar e todo dia você pode ter um IP diferente. Claro aqui? Certo. Sim, sim. Sim. Aspectos de segurança e gerência de uma rede. Identificação dos ativos na rede. Inclui os computadores. Considere também sistema operacional, aplicativos e dados. Se você é o administrador daquela rede, você precisa saber todo mundo que está conectado nela. Como você vai fazer isso? A metodologia sua. Você vai fazer por IP fixo e colocar uma lista na sua parede lá, IP tal é de tal pessoa, IP tal é de tal pessoa, IP tal, pode ser. Ou você coloca por nome da máquina. Máquina secretaria 1, secretaria 2. Independente de quem estiver lá, você vai saber que aquela máquina é a máquina que você precisa. O legal quando a rede é pequena é você identificar por IP. Você coloca o IP fixo nas máquinas, mas isso pensando em rede pequena, tá? Para não dar muito trabalho. Coloca IP fixo nela e cria uma lista para você, lá vai, mesmo que seja 200 itens. Você vai saber. Eu sei porque a gente já fez uma vez e eu criei por departamento, por exemplo. Eu peguei, departamento financeiro era do 1 ao 10. Departamento jurídico era do 11 ao 20. Por que eu fazia isso? Que eu conseguia mandar políticas da rede, políticas do Windows, política por IP. Eu criava o meu GPO através de um range de IPs. Aí, por exemplo, o pessoal do financeiro ia abrir o papel de parede do financeiro. Eu determinava que do IP1 ao IP10, todo mundo seguiria essa política, que é abrir um papel de parede do financeiro. E assim por diante. Mas numa rede grande é bem difícil fazer isso. Né? Porque imagina, você gerenciar mais de 254 máquinas, vai 1000 máquinas por IP e ter que lembrar a IP de todo mundo. É mais complicado, mas é uma alternativa para você não ter problema. O problema disso é que você perde muito IP também. Vamos pensar o seguinte, você tem 250 IPs disponíveis. Aí você tem 260 funcionários. Só que você sabe que nunca vai estar os 260 dentro da sua empresa. Aí você pode deixar esses 254, mas deixa como DHCP, porque quando a máquina está desligada e a outra ligar, ele vai pegar o IP que estiver livre. Se você deixa todos como IP fixo, primeiro que você não vai conseguir fazer, né? Porque você tem 260 máquinas e só vai ter 250 IPs. Então, nesse caso, é até melhor você deixar um DHCP para não precisar criar uma outra rede, uma outra sub-rede, porque, na teoria, são 260 pontos. Na prática, nunca vai chegar a 250 pessoas usando ao mesmo tempo. É arriscado? É arriscado, mas funciona. Funciona e você economiza de não ter que criar uma outra rede. Claro aqui? Claro. Não muito, mas vai dar para seguir. Qual é a dúvida, Johnny? Entre IP fixo Tudo, e IP dinâmico? Redes não entra. Redes não entra na cabeça. Mas você está IP fixo e IP dinâmico ou não?
IP fixo, vamos pensar o seguinte, é você que controla. Você vai ter uma lista e colocar o IP naquela máquina. Vai entrar lá na IPv4, na propriedades da rede, IPv4, e digitar o IP fixo dela lá. O IP dinâmico, o computador, o servidor faz tudo isso para você. A pessoa ligou a máquina e já vai pegar a máscara de rede, gateway, IP, etc. Muito mais fácil, muito mais simples. Sim. Só que dá mais problema, né, professor? Então, não dá problema, esse é o problema. Essa é a questão. É o que todo mundo usa hoje. Pelo menos onde eu trabalhava lá, nossa, quando eu deixava com o DHCP, toda hora, tipo, dava conflito e parava tudo. Parava a impressora, aí você arrumava O seu a impressora. servidor estava muito ruim, então, cara. Ele não estava conseguindo gerenciar a quantidade. Gerenciar, o que eu digo é, esse saiu, desativo, ficou livre. Qualquer um pode pegar. Ele estava demorando para fazer isso aí. Isso pode ocorrer por vários motivos. Um cabo de rede mal crimpado, um servidor rodando muita coisa ao mesmo tempo, inclusive o DHCP, vírus no servidor, antivírus rodando na hora errada. Imagina, todo mundo começa a trabalhar 8 horas da manhã e você coloca seu antivírus para rodar às 8 da manhã. Com certeza ele vai fazer a prioridade dele, que é rodar o antivírus, para depois fazer a configuração do DHCP. Aí pode dar problema mesmo. Mas é o que eu te falei, se a empresa é pequena, você consegue gerenciar com IP fixo, gerencia com IP fixo. Principalmente se você quer pôr um diretor com maior... Oi? Só parou de dar problema quando foi IP fixo nas máquinas e na impressora. Quando deixava o DHCP, aí direto acontecia isso. Tipo, dia pegava, no outro dia não tava. Sabe quando que a gente colocava IP fixo em impressora? Quando começaram a criar as impressoras que eram Wi-Fi. Cara, os primeiros caras que criaram impressora Wi-Fi nunca imaginaram que aquele IP podia ser roubado dela. Aí quando vocês não pegaram essa fase, quando você ia instalar ela, você instalava ela através de um programa que vinha com um CDzinho lá. Aí você instalava o software dela, ela pegava o IP da impressora que estava na rede e ficava configurado na sua máquina. No dia seguinte, outro computador ligou e pegou o IP dessa impressora por algum motivo, ou ela desligou, ou deu um pico de energia. Já era, você não conseguia imprimir mais. Você tinha que buscar ela de novo na rede para o seu computador identificar que aquele IP estava naquela impressora agora para ele conseguir imprimir. Então, acontecia isso, só que era a impressora a cabo. Aí sim, a impressoras, você precisa pôr IP fixo nesses casos aí. Aí é melhor mesmo. Impressoras, servidores, óbvio que você precisa pôr IP fixo. Impressoras é legal também porque o número é bem menor, né? É um número pequeno de ativos para você gerenciar com IP fixos. Desenvolvimento de um plano de segurança. Um plano de segurança é um documento que estabelece que a organização deverá fazer para satisfazer os requisitos de segurança. Os procedimentos de segurança devem ser escritos para os usuários finais, administradores de rede e administradores de segurança, ou seja, para todo mundo. Você precisa ter um plano de segurança, o que fazer, o que você pode fazer, o que você não pode, quando você pode ter um IP fixo, quando não pode. E sabe qual é um problema de IP fixo também, Guilherme? Seguinte, se você usa um notebook, aí você chega na sua empresa com seu notebook, o cara do TI foi e colocou um IP fixo lá. A hora que você chegar na sua casa, ele não vai funcionar. Porque o IP do seu roteador é totalmente diferente do dele. Aí o que você vai ter que fazer? Lá tirar o IP fixo, gravar esse IP fixo em algum lugar, copiar no seu computador, quando chegar na empresa você vai e coloca de novo. Mas tem um problema, geralmente notebooks de empresa, essa parte é bloqueada, só o administrador consegue fazer. Ou seja, você leva aquele puta trabalho para casa para fazer, porque você precisa terminar aquele dia e mandar para o seu chefe, chega lá, você não consegue mudar a configuração do IP, não acessa a internet. Olha que beleza. Aí você tem vontade de matar o seu cara de TI lá que colocou IP fixo na sua máquina. Certo? Claro até aqui, Johnny? Certo. Manutenção da segurança. O que foi, Johnny? Desistiu? Oi? Eu entendi que você falou desisto, não quero aprender. Não. Consegui entender, sim. Manutenção da segurança. Segurança deverá ser mantida com agendamento de auditorias independentes.
pela leitura e análise dos registros de auditoria. É chato? É. Você ser auditado? Com certeza é. Aí você chama a auditoria por quê? Porque você está mexendo naquilo ali todo dia, talvez você não ache um defeito ali, um buraco que alguém possa entrar na sua rede. Você precisa chamar alguém de fora para fazer essa auditoria e te passar quais são os problemas. Para quem não gosta acha que o mundo é perfeito e o seu sistema é perfeito, vai ser meio complicado. Mas para quem gosta da segurança, você vai pensar assim, pô, beleza, os caras vão vir aqui, se achar um problema, eu vou e já corrijo. Certo? Correto. Sim. O que vocês vão precisar fazer? Ficou claro os 4 itens para vocês? Identificação dos ativos da rede, análise dos riscos de segurança, desenvolvimento de um plano de segurança, manutenção da segurança. Por que eu pergunto se ficou claro? Porque vocês vão fazer isso aqui agora. Votos. Não, pode ler aí, com calma. Aí a gente vai ficar aqui, pode voltar para tirar dúvida e etc. Você lembra que eu falei dessa aula? Essa aula a gente teria que fazer a aula toda com a situação problema. Mas, pô, se bem que agora, cara, ninguém vai poder falar que não tem tempo, né, de assistir a pré-aula. Pô, pode crer. Bem lembrado, Ricardo, você é um gênio. Tô sem tempo. Eu não tenho tempo, não. Eu trabalho do mesmo jeito, mas só aqui em casa. Mas me falta é tempo. Vamos aí então, galera. Leem aí e vê se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu ver se esse é o último slide. Pois. Para quem estava me perguntando, professor, como que eu vou fazer um projeto da rede se eu não sei como é que era? Por isso que eu falei, façam só o que eu pedi. Que agora é que ele mostra como você pegou a rede lá dentro. Ó. Faltavam equipamentos em pontos onde eles deveriam estar, não havia adequação do equipamento à real necessidade da rede, e seu layout mais fazia lembrar um emaranhado de cabos. Enfim, o levantamento foi concluído e por causa da competente apresentação feita por vocês, convenceu a investir em melhorias. Segue-se, então, um novo desafio. Pedro e Fernando deverão esboçar a nova topologia da rede, usando como base o modelo hierárquico. Cuidadosos como são, deverão zelar para que a configuração correta das camadas e o arranjo de equipamentos descritos nesse modelo sejam respeitados. Ou seja, muito mais difícil do que o da aula passada. Isso aí é difícil mesmo. Como que a gente faz Com isso? certeza. Bora? O que tá aí, ó. A gente já convenceu que vai ter que trocar, certo? Que vocês vão ter que pôr cabo blindado, fibra ótica. O que vocês vão imaginar agora? Voltar naquela topologia. Naquele desenho lá que a gente usou. E mostrar para o cara aqui. Fazer um desenho desse aqui, ó. Aqui a gente vai ter sua camada de acesso, a gente vai pôr um switch, vai ter tantos computadores, um servidor aqui, que pode levar as informações, talvez esse backbone de vocês pode ser um servidor numa nuvem. Ser um servidor de backup para ele. Que, consequentemente, vai mandar para um servidor maior que vocês não sabem onde é, porque justamente está na nuvem. Vocês podem falar para ele. Mas, professor... Pode falar. Tá bugado. Vocês podem usar para ele também. Falar para ele que vocês vão ter segurança de acesso nos suítes, vão usar suítes gerenciáveis. O que mais? Vai ter uma redundância. Como que vai ser essa redundância? Em quais aspectos? Só em suíte? Só em mais placas, mais portas no suíte? Vocês podem falar para ele, ó, a gente vai usar um endereçamento IP que, só para deixar registrado, que vai ser na classe C, onde a gente vai ter 254 hosts aqui dentro para vocês. Disponíveis vai ter tanto, porque tantos vão ser usados em suítes, em impressoras, em servidores.
Imaginem essa estrutura na cabeça de vocês. Vão usar IP estático? Com certeza não. Vão usar o fixo ou o dinâmico? Como que vai ser essa configuração? Como vocês vão fazer essa identificação dos ativos na rede dele? Se vai ser por nome de computador, se vai ser por IP? Quem que vai... Você pode explicar para ele que você pode até nivelar quem que vai poder ter acesso a tudo na internet, quem que não vai. Estão anotando? Não faz devagar, né? Consequentemente, vão criar um desenvolvimento de um plano de segurança, onde serão administrados por login de usuário. Tal usuário vai ter acesso a toda a rede, outro usuário vai ter acesso só à pasta dele. Vai ter uma manutenção de segurança que você mesmo pode fazer em determinado momento, como, por exemplo, ver se nenhum perfil de usuário foi alterado. Por exemplo, você é muito amigo do administrador da rede e fala, pô, libera meu usuário aí só hoje para eu acessar tal coisa. Aí ele vai, libera e esquece de fechar de novo. Já é uma falha de segurança. Mas uma falha de segurança humana, que é o pior jeito de prever e detectar. Certo? Tá fácil agora, hein? Mamão com açúcar. Mesmo enviar? Aí a questão é a seguinte, vocês querem que eu fique aqui mais quanto tempo para ajudar vocês? Não, vou fazer o seguinte, vocês querem? Nós vamos até eu terminar. Aqui até terminar o trabalho. Vou ficar aqui até 8h30. Até 8h90. Ô, mas é mó difícil, professor. Não vai ter como fazer isso, fazer esses desenhos e enviar como? Não, vocês podem me entregar até segunda. Ah, então aí sim, ficou melhor. Mas prestem atenção no que eu quero, hein? Olhem de novo, slide por slide, que eu acabei de explicar, ó, ponto a ponto. Mas o ideal era vocês tentarem ou quase terminarem agora, pelo menos o esboço dele em 10 minutos, que eu tô aqui ainda. Vocês vão ficar mandando... Vocês vão ficar mandando WhatsApp. Eu tenho o projeto todo na minha cabeça. Já tem? Uau. Ah, então tá fácil. Não, mentira. Então, professor, eu posso fazer naquele esqueminha daquele... Posso fazer, tipo, um desenho, uma representação gráfica, depois escrever um textinho. Pode fazer. Pode fazer desenho, fazer... O jeito... Imagina que vocês estão explicando pro cara como é que vai ficar a rede dele. O cara não entende nada. Porque se a pessoa, às vezes a pessoa não tem tanta noção e entende mais pela parte gráfica. Isso, exatamente. E a outra questão, não esbocem muito detalhe agora, que a gente está no meio do nosso projeto. Por exemplo, eu recebi algumas atividades da aula passada que o negócio estava quase completo já. Ótimo que vocês já fizeram aquela parte, mas era uma parte bem simples da aula passada. Talvez eu peça essa aula completa na prova, esse cenário completo. Por isso eu quero que vocês treinem agora em pouco tempo, porque na prova vão ser 2 horas no máximo, vai. Calma aí, professor. Deixa eu ver se... Professor, tem como voltar um pouco os slides aí? Lá aqueles desenhos lá que... Pode voltar quase desde o início aí. Tá aí. Isso. Deixa eu ver, não, vai pra frente. Calma aí, John, tem que tirar um pouco desse negócio aí de novo, né? O professor manda o negócio lá no grupo depois. É só Não, pra eu deixar... Depois eu posso esquecer o que eu ia fazer. Ô, professor. Oi. Eu posso usar esse aqui que está aqui? O slide? Pode, são esses aí mesmo. Beleza. Professor, assim, ali embaixo ali, não tem nenhuma redundância, tem uma redundância, não tem? Tem redundância em suítes. Então, no roteador, roteador, isso aqui é uma coisa, tá. Mas aqui não tá escrito também. Redundância do suíte. Quê? Onde? Em que parte? Aqui, Onde ó. está essa redundância? Ali embaixo. Aqui, que ligam direto no roteador. Se aqui parar, ele vai fazer essa transmissão daqui para cá, ó.
Ocorre vários é um switch. escritório, tipo, escritório B é redundante, então? Ele está usando dois, mas é melhor vocês explicarem dois na mesma estrutura. Porque aqui ele está separando e fazendo redundância com a camada de distribuição, tá vendo? Porque o que parece é que cada roteador tá para um switch, aí Exatamente. fica um roteador para um escritório e outro para outro. Então, mas aqui, ó, no backbone regional ele faz a redundância. Se um parar, ele vai fazer essa ligação aqui, ó. Eu imagino que seja assim, né? É a camada ideal. Ô, professor, mas se o switch parar, não vai ter, a outra entrada não vai funcionar. Então, como eu expliquei naquela outra ideia lá. Se eu tenho dois links, ele pode identificar que um roteador parou, que um switch parou e automaticamente acionar o outro. Mas aí é gerenciado pelo firewall, né? Ok. Deixa eu só abrir uma falar, precisa mandar um desenho assim também ou pode só isso também? Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Eu entendendo, imagina que eu sou o cara que vocês estão vendendo isso e sou um cara bem leigo no assunto. Deixa eu ver aqui. Pô, tinha gente pra caramba aqui, hein, Johnny? Você nem dedurou os caras, mano. Vixe, eu nem vi, professor. Nem tava com a lista aberta. Esther, como você é a única do quarto semestre, você avisa o resto, por favor? Aviso sim. E você sabe por que eles não estão entrando nas aulas? Não. Provavelmente é a live da Marília Mendonça. Entendi. Alguém quer pôr a carinha aí pra eu tirar um Você print? está empatando na GST. Aí, hoje Se eu tô com quiser, o eu notebook, pego. hoje dá pra Fazer fazer, uma hein? foto melhor aí pra você. Fazer o quê? Se quiser, eu apareço aí pra ficar uma foto boa aí, um print. Aí, Ó, até o é Johnny nóis, apareceu hoje. Vai, Guilherme, aparece aí. Samuel, Esther, Daniele. Cadê o Johnny? Johnny apareceu? O Johnny tá Eu aí, aqui, ó. ó. Respeita nós, rapaz. E nem ideia, nem deixa. Meu Deus, me livre. Volta. Você é louco, professor. Vamos aí, galera. Mais 3. O Guilherme, ele coloca dentro Aí, da ó, cara o dele. Guilherme Afasta tá um pouco, botando na Guilherme. boca dele. Deus, é feio, mano. Tá, mãe de nariz, Ô, mano. doido, tá bom longe. Vai, Augusto, entra aí também. Tô Samuel. suave, professor, tô suave. Onde é, professor? 4 beijos assim, cortar o cabelo. Samuel entrou. Boa, Samuel. Falta um. Vou tirar aí. Deus. Isso aí, Augusto. Tô afiliado. 4 vezes sem cortar o cabelo já. Pô, É louco. Vai, não vai prepara então, vai só os 3 mesmo. Vou tirar um print aqui. Aí. Já foi, já O que você tá colocando nessa aula aí, é? Prometo que não é sempre, né, professor? Semana que vem a sua vez vai aparecer, Juquitiba. Você viu? Nossa, vocês são muito feios. Professor, é 2 switches ou é 2 roteadores que faz a redundância? 2 switches. Você pode fazer redundância de qualquer coisa. De tudo. De tudo. 2 switches, 2 roteadores, você pode pôr Pode redundância. colocar os 4, não pode? Pode. Depende muito do tamanho do negócio, né, professor? Quê? Isso depende muito do tamanho do negócio, né? Se for uma coisa mais simples, não precisa de colocar tanta redundância, né? Se é uma coisa mais simples, o ideal é você pôr redundância só no que pode cair e acabar com a rede. Um switch, talvez um link doméstico e um link profissional, sei lá, para não gastar tanto. Você pode pensar assim, ó. Vou colocar um link de fibra, que é o mais difícil de cair, e vou pôr um doméstico aí, vai um box da Claro, sei lá, um box da Vivo, que você vai pagar R$60 por mês.
Sim. Tem como enviar esses slides no grupo lá? Quê? Tem como enviar esses slides no grupo lá? Sabe? Tô fazendo uma médiazinha aqui pro grupo dos coordenadores primeiro. Putz, eu não parei de gravar e tô fazendo isso aqui, né? E aí, pessoal, alguma dúvida? Vocês estão conseguindo fazer o projeto? Todo mundo concentrado? Como é que tá aí? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Agora aqui no Word. Já tô quase terminando já. Ô, louco. Hoje aqui Esse também, número de estamos no serviço, finalzinho. Eu terminei. Então. Eu nunca consegui ver, né? Mano, que trabalho. Mano, que projeto integrado do cacete, doido. Pelo amor de Deus. Nossa, nem me fala, mano. Fala. Mano, vai ser uma bosta, na moral, doido. Vai ser uma bosta. É bagulho de doido, mano. Tá todo bagunçado. Ô, Allen, aproveitando que você tá aí, cara, você consegue... Você sabe por que o resto da sua turma lá, do grupinho do fundo, não tá conseguindo entrar? Olha o Alien aí. Abrindo boca, Alien. Ele falou que não tem microfone, não, ele fala. É o Tem chat dele. aí, não? Olha, se você quiser me responder no WhatsApp, pode ser também. Ô, professor, esse Eu não sei. Teams aqui tem chat? Tem? Onde que fica? Na barrinha aí, cara. Não, na barrinha não aparece, não. Tem Parece, ativar eu tô com ele aberto câmera, aqui, ó. microfone, compartilhar a tela, mais opções. Configuração de dispositivo, entrar em tela inteira. Aí você digita 190. Não apareceu o chat pra vocês? Não. Não, pra mim não. Não é porque será? Pra mim aqui aparece. Tem Eu um até Teams escrevi. aqui, mas é chat, mas aqui eu tenho que digitar um contrato. Amanhã tem aula? Empresarial. Não, amanhã não. Tá doido. Live do Pex. Amanhã tem aula sim, cara. Amanhã é feriado. Não é não. Sim. Acho que é eu, tá doido, né? E aí, Johnny? Oi? Como tá seu projeto integrado? A gente tá terminando de responder o questionário, eu acho. Já responderam as 300? Ainda não, tipo, minha parte falta uns 10, 15 por aí. Que é aqueles Qual que tem que que é criar, documentação, os caralho a quatro. Qual que é o tema do projeto integrado de vocês? É um projeto que o professor Vitor passou para fazer um colocation de 2 servidores, de um lado da puta que pariu até aqui, em São Paulo. Mano. Ixi, tá gravando ainda? Aham. Eita, foi mal. Complicado. A gente tem que fazer toda a RFP, colocar colocar tudo. A primeira parte tem que responder um questionário de quase 400 questões, e depois fazer mais uns 500 coisas. Mas você sabe que é 400 questões, mas não é assim, tipo, onde, tipo... Quantas questões? Quase 400. Ô, louco, sério? Sério. Mas Não, e o sabe professor não é Vitor falou que questão ele faz isso daí em 3 horas. Mas não é aquela questão, quantos anos tem, onde você mora, não é isso. As questões, ele tirou do Enem, né? É muito complexo. Muito complexo mesmo. Meu grupo tá suado.
vai responder no total de 0. Eu vou passar isso pro... Olha, vou passar isso pro Fábio, então. Porque só tá faltando o seu grupo e o pessoal do quarto semestre. Pra gente completar essa turma aí. E os caras do seu grupo não participaram de nenhuma aula ainda, cara. Ô, professor. Oi. Eu tô montando uma topologia aqui no vídeo, eu tô usando aqui uns exemplos, tipo, nada a ver. Tipo, vou colocar, sei lá, laboratório, pra, tipo, o que eu vou usar nesse laboratório, sabe? Qual suíte, qual... Beleza? Vou colocar uns negócios aleatórios. Fechou? Não, cara, você tem que pensar que é uma sala de advocacia lá. Ah, uma sala de advocacia? Tá, fechou. Beleza, galera? É uma sala só, mas aí o ambiente deles é um lugar só, mas se você quiser dividir, deixar um CPDzinho pro servidor, aí vai da sua cabeça. Beleza, fechou. Pronto, galera? Mais alguma dúvida? O Wellington tá aí ainda? Professor, você mandou o slide lá no grupo? Pô, bem lembrado, cara. Professor, deixa eu te perguntar. Aula 5. Pode perguntar, Samuel. Como que é o nome daquele hack que funciona melhor no caso da maresia? Esqueci o nome, como que fala? Como é que é o nome do quê? Que a maresia não atinge muito é hack de alumínio, como que é que fala? Isso, de alumínio. De alumínio, né? É. Tá bom, então é só isso. Obrigado. Aqui, vamos ver. Você mandou uma aula errada. Hoje é aula 6, né? Até segunda, então, né, professor? Para entregar? Eu falei até segunda? É. Amanhã eu vou Falou, hein? postar as notas do de ontem, para dar um tempinho para quem mandou ainda. Do de ontem, não, da quarta-feira passada. E quem não mandar até amanhã de manhã, cara, infelizmente, não posso segurar muito, porque eu preciso lançar as notas do primeiro bimestre. É por isso que eu falo, Allen, dá um toque nos caras lá, porque algum deles não tem nem a nota, nem a primeira nota, por os 500 pontos que a gente fez em sala de aula. Aí você dá um toque para eles, que eles precisam pelo menos de pontuação, senão só a prova não vai salvar, não. Certo, pessoal? Certo. Esse trabalho aqui... Tô terminando aqui, já te mando ainda, já. né? Segundo. Esse trabalho aqui já é pro segundo. Ah, fechou então. Certo? Valeu, galera. Obrigado. E Falou, até boa noite. a próxima Falou, professor. Até segunda-feira. Falou.